Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e atualmente eu estou vendo os filmes, revendo na verdade, os filmes do universo Conan. Então já temos aqui no canal um comentário sobre o primeiro filme, que é o filme de 82, que chama-se Conan o Bárbaro, 84, Conan o Destruidor, e agora eu lembrei que havia um filme. E é uma história interessante. Eu me lembro que por volta de 92, mais ou menos, eu estava zapeando no televisor, nos canais, e meio que por acaso eu encontrei um filme que tinha uma guerreira, uma espécie de amazona, muito parecida com aquelas que apareciam nos jogos de videogame da época, Mega Drive, por exemplo. E aí, de repente, eu vejo lá o Conan. E aí eu parei para perguntar: o que o Conan está fazendo aqui? Porque em 92 a gente já tinha uma noção que só existiam dois filmes lá do Conan. E esse filme, a minha geração, ali pelos anos 90, cresceu acreditando que era o terceiro filme do Conan. Mas, na verdade, aqui no Brasil, ele recebeu o nome de Guerreiros do Fogo e o título original dele chama-se Red Sonja. O que é interessante, porque o protagonismo do filme não é mais do Conan, mas é de uma mulher, que é a Sônia, na verdade, Sonja ou Sônia. A dublagem traz como Sônia. E aí Red Sônia, né? A Sônia vermelha, ou a Sônia de sangue, a Sônia guerreira, na verdade, né? A Bárbara, digamos assim. E é interessante então. O filme ele é de 85, ou seja, ele é um ano depois do segundo filme do Conan. Mas aqui, apesar de ser o Arnold Schwarzenegger, não é o Conan, é o Kalidor. Por quê? Aparentemente aconteceram alguns problemas de direitos autorais e eles não puderam fazer um terceiro filme do Conan. E aí fizeram esse filme com a Brigitte Nielsen, ou Nielsen, que faz, é a protagonista do filme, ela faz a Red Sonja. Bom, pegando um pouco a pegada do vídeo anterior que fizemos no canal aqui, em que fizemos uma comparação do Conan 1 com o Conan 2, vamos fazer também uma comparação desse filme com os outros filmes. Né? Porque claramente é o Conan. E pra gente é o Conan 3. Né? Embora seja lá o Kalidor. Né? Mas é uma terceira experiência com o Arnold Schwarzenegger no papel do Conan. Vamos falar sobre personagem a personagem aqui. Aparentemente, então, esse filme ele sofreu por conta de questões de direitos autorais. Lembremos que o Conan é uma marca registrada, é um herói de quadrinhos do Edward Howard, que vem desde os anos 30, né? E aparentemente eles não conseguiram renovar os direitos para fazer um Conan 3. E aí surgiu a Red Sonja. Bom, o filme não é tão bom quanto o primeiro filme do Conan. Realmente, o Conan, o Bárbaro, de 82, é um masterpiece, é uma obra de arte. Esse filme aqui não consegue, não alcança o mesmo nível do primeiro filme. Mas eu acho esse filme bem mais interessante do que o segundo filme do Conan. Como eu disse, eu encontrei esse filme quase por um acaso, mais ou menos no ano de 92, ainda assistindo, eu não lembro qual foi a rede de TV que estava passando, mas eu lembro que a imagem era muito ruim. Quem é dessa época sabe que, principalmente em alguns canais, a imagem era muito ruim. E foi muito interessante poder reencontrar esse filme. Eu aluguei pelo YouTube, o filme está remasterizado, e aí é muito interessante assistir a uma nova experiência com esse filme. Porém, a história tem premissas muito interessantes, mas não alcança o mesmo nível do primeiro filme do Conan. Para a gente ter uma noção, é muito parecida a história da Red Sonja com do Conan. Ela tem os pais, a família morta, é estuprada por uma rainha malévola. Um arquétipo novamente apareceu aí no segundo filme do Conan. Só que isso é muito jogado. Pensem lá no primeiro filme do Conan, em que aparece a família dele sendo morta e sendo implantado nele aquele propósito de vida, de vingança, e ele crescendo a partir desse propósito. Toda uma jornada do herói
em que há uma construção inicial e uma construção e um desfecho, na verdade, né, final, quando ele vence lá o Thulsa-Doom do primeiro filme. Aqui não, aqui a coisa é meio jogada. É dito que essa rainha malévola tinha um interesse, e aí não fica bem especificado que interesse era esse, né? Pode ser desde um interesse amoroso até um interesse de relações de poder ou alguma coisa mística, não fica bem explicado. Tanto que no final a tal rainha malévola ela diz lá para Sônia, nós poderíamos ter governado o mundo juntas. Né? Enfim, não fica bem explicado, é jogado. A partir disso aparece uma divindade, que também não é explicado, tudo que é muito jogado. Essa divindade abençoa, digamos assim, a Sônia, dando-lhe a ela poderes sobrenaturais com a espada. Né? É quase meio que uma deusa Atena, me lembrou muito isso, uma deusa Atena abençoando ali alguns heróis. Né? Mas então, ela é treinada por um grupo de personagens, uma espécie de seita oriental ou orientalizada na arte da espada, e ela adquire, já tinha sido abençoada por essa deusa, né? Ela adquire realmente habilidades, uma expertise muito grande na espada. Bom, a partir daí a história corta para o grande mote mitológico. Todo filme do Conan tem um mote mitológico, né? No primeiro filme era o culto à serpente, lá do Thulsa-Doom. No segundo filme era o Dagon, né? Que era aquele deus lá onde foi colocado o chifre e tal. Né? E nesse filme tem também uma esmeralda verde, uma gema verde, que disse que a partir dela, o deus dos deuses, que não é nomeado aqui, né? Chamado só Deus dos deuses, ele a partir dessa gema teria criado o mundo. O problema é que essa gema ela cresceu em poder porque ela se alimentava de luz. E aí ela cresceu em poder e ela estava ameaçando agora a vida no planeta. Havia um grupo de mulheres sacerdotisas que cuidavam dessa gema, que aliás só poderia ser tocada por mulheres, por isso eram mulheres. Né? Elas eram sacerdotisas desse culto a essa gema e ao mesmo tempo eram uma espécie de amazonas também, até para proteger a esmeralda lá. Acho que parece muito com a esmeralda, pelo menos pela cor. E aí, então, essa rainha malévola, ela invade o local, mata todas as mulheres e leva a tal gema. Uma das sacerdotisas consegue escapar, ela era irmã da Sônia, e aí ela encontra o Conan, que na verdade não é o Conan, é o Calidor. Esse Calidor, e é interessante aqui que meio que para diferenciar do Conan dos filmes, ele ficou agora vestido, né? Tem uma camisa, uma calça, né? Para diferenciar lá da forma como o Conan aparecia. E aí o Calidor, na verdade a gente fica sabendo depois que ele era uma espécie de regente de um outro reino que era incumbido de verificar e assegurar a proteção dessa gema, né, que era uma gema mística. Diz que o tal deus lá, que não é nomeado, ele havia criado a partir dela, e ele estava indo para justamente assistir esse culto que elas enterrariam a gema na escuridão, né? Justamente porque sabiam que não poderiam controlar o seu poder. Mas a rainha malévola, ela rapta, ela leva, rouba essa gema. O Calidor ajuda essa sacerdotisa que foi ferida mortalmente, ela é irmã da Sônia, e aí é a partir daí que ele tem um encontro com a Sônia. Bom, a partir daí gera-se uma série de pequenas aventuras, né, onde eles vão ao encontro lá dessa rainha malévola, justamente para conseguir destruir a gema. A rainha malévola estava utilizando a gema para controlar outros povos. Ela tinha um poder, lembrou muito aqui, essas coisas estavam muito próximas, né? Esse filme é de 85, lembrou muito assim uma espécie de Estrela da Morte, lá do Star Wars. A lembrança que me veio, né? Então, porque a gema justamente não é mostrado, né? Os efeitos especiais aqui não são muito bons, não é mostrado, mas a gema ela destruía os outros reinos. Um desses reinos que ela destruiu foi de um jovem príncipe que aparece como... Ele é mais ou menos uma criança, tem 11, 12 anos, e ele tem um escudeiro, que é o Falcon, né? Que dá a vida por ele, digamos assim. E esse príncipe, ele quer
recuperar o reino dele e derrotar a tirania, né, da Rainha Má, que chama-se Gedren. Ele próprio é um tirano, né? A gente observa como ele trata o escudeiro dele, o Falcon. Mas enfim, o caso é que ele se junta a Red Sonja, né? E agora ao Kalidor, e aí formam essa equipe para ir lá derrotar a Rainha Gedren, que é essa rainha malévola. Há uma série de pequenas aventuras, lutas. Algo que me chamou muita atenção nesse filme e que eu acho que vale a pena, é um dos motivos que vale a pena assisti-lo, e nesse ponto ele consegue ser inclusive melhor do que o primeiro filme, né? Lembrando aqui que toda a parte executiva do filme, o Richard Fleischmann, acho que é esse o nome, Dino de Laurentiis, a própria música fantástica do Ennio Morricone, né? Quer dizer, existe um grande elenco na parte administrativa do filme, e é interessante como esse filme não ganhou tanta notoriedade, né? Uma coisa que me chama muita atenção nele é a parte estética. Ele apresenta grandes estátuas, grandes construções arquitetônicas, algumas inscrições simbólicas, até mesmo com um tom surrealista, assisti-lo remasterizado, dá cores a isso. Em 92, quando eu assisti por acaso, numa madrugada em que estava com insônia, isso não dava para ver, porque a imagem era muito ruim. Mas enfim, eles conseguem derrotar a Rainha Malévola, a Gedren, né? E ao final forma-se ali o par romântico, né? Entre o Conan, que não é o Conan, é o Kalidor, e a Red Sonja. O que na verdade aqui, esse filme ele poderia ter sido muito bem adaptado para um terceiro filme do Conan, né? O Conan no segundo filme ele termina, ele nega-se a ser rei lá do reino lá daquela outra rainha, porque ele queria formar um reino próprio, né? E aqui seria interessante se ele reencontrasse o amor com a Sônia, amor esse que um dia foi lá com a Valéria. Aliás, falar em Valéria, ela aparece aqui nesse filme. Ela é a própria Rainha Malévola, a Gedren, né? É a Sandal Bergman, o nome da atriz, né? Ela aparece bem com as máscaras, porque a Sônia, quando houve a morte dos seus pais e a destruição do seu lar, ela conseguiu ferir o rosto, né, da Gedren. A Gedren é a Valéria, a atriz, a Sandal Bergman, faz parte aqui fazendo esta personagem, o que faz destoar um pouco mais, né? São os elementos que fazem destoar do filme lá do Conan. Então, assim, é um bom filme. Eu, em certos aspectos, eu considero melhor do que o segundo filme do Conan. Não é tão bom quanto o primeiro filme do Conan, mas considero um bom filme. E foi muito bom reassisti-lo. Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço se você chegou até aqui. Se chegou até aqui, eu peço aquele básico que toda pessoa que produz alguma coisa no YouTube pede: um compartilhamento, um like, um comentário que seja. Vamos ficando por aqui e muito obrigado.